Essa pode ser a sua maior oportunidade do ano de 2025. Esse é o momento da gente comprar altcoins. Porque a grande altcoin season ela vai começar em breve. Afinal de contas, as altcoins elas têm uma grande exponencialidade e se elas voltarem para o seu topo anterior, você será o próximo milionário da sua família. Olha só, você já deve estar cansado de ouvir isso. E o pior, você se faz de trouxa ao longo desse processo porque você ainda acredita nesse tipo de narrativa. Se você não entendeu como que o jogo está funcionando nesse ciclo, deixa eu te falar. A grande altcoin season ela não vai acontecer, meu caro. Estamos vivenciando um ciclo de contração monetária, onde é muito mais difícil os ativos subir, o dinheiro ele está mais escasso. Quer uma prova disso? Olha para a bolsa americana. E você vai ver que as small caps, elas não estão performando bem. Quando a gente olha para o topo que nós tivemos em 2022, de lá para cá a gente não teve performance alguma nas small caps dos Estados Unidos. Significa que o capital ele está concentrado nos principais ativos. E quando a gente olha para o mercado cripto, o capital ele está concentrado no Bitcoin. A gente pode sim surfar movimentações de alta dentro das altcoins, a gente pode sim pegar uma pernada de alta, mas acreditar que a grande altcoin season ela vai acontecer, que isso vai simplesmente fazer com que você fique milionário da noite para o dia, é simplesmente se fazer de trouxa. E nessa análise eu vou te explicar o porquê que você não deve olhar para as altcoins nesse momento. A real é que todo mundo que está olhando para as altcoins, holdando esses ativos nos últimos 2 anos, essa pessoa viu seu capital virar pó. E aquelas pessoas que estão acreditando que agora vai, dessa vez vai, elas estão vendo seu capital também virar pó. Existe uma maneira mais inteligente de você fazer dinheiro dentro do mercado cripto, que ela é simples e clara. Siga o capital rotativo. Quando o capital ele se direcionar para as altcoins, ótimo, nós olhamos para as altcoins. Mas quando o capital estiver saindo das altcoins, nós não devemos olhar para esses ativos. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, se a gente olhar para os últimos 30 dias e entender os setores que estão performando, Bitcoin é o segundo setor que está performando ali, a gente só teve inteligência artificial performando acima do Bitcoin, e a gente vai falar sobre inteligência artificial. Mas se a gente olha aqui, Layer 1 também está performando ali junto, Layer 2 está performando junto, a gente consegue ver os ativos que estão performando, mas eu quero que você entenda que isso daqui é mera ilusão. Olha só, quando a gente pega esse ativo STOS, ele performou 90% aí nos últimos dias. E aí as pessoas olham para esse price action aqui e acreditam que, cara, aqui está a grande chance, a grande tacada dela pegar nos próximos dias. Afinal de contas, ele começou a performar, está entregando ali uma movimentação de alta. Esse é o momento para a gente olhar para as altcoins, porque afinal de contas ela está ressurgindo ali das cinzas. Bom, se a gente parte para a análise on-chain desse ativo, a gente já começa a ver que esse ativo ele tem 99% de drawdown desde o seu all-time high. Se a gente der um zoom out para o gráfico aqui, a gente vai ver que isso daqui está em uma queda livre já faz muito tempo. Desde 2024 a gente está vendo esse ativo em bear market profundo. E ao longo de um bear market profundo, sim, nós temos movimentações de alta. É comum com que a gente tenha uma movimentação de 100% ali, porque afinal de contas nos últimos dias a gente caiu 78%. Isso significa que para a gente recuperar a última queda a gente precisaria de 375% de alta, ou seja, isso daqui é apenas uma ilusão para quem está olhando para o gráfico dessa maneira. Quer uma prova disso daqui? Vamos ver a quantidade de players que estão no lucro. Olha só, de todos os players que investem nesse ativo, 84,4% está no prejuízo. 2% está no break-even e apenas 13% está no lucro. E se a gente for buscar esses 13%, obviamente que são as pessoas que compraram esse ativo agora. E muito provavelmente esses 13% aqui, eles estão tradando os ativos, eles não vão ficar segurando, eles não vão ficar holdando isso daqui, acreditando que o belo white paper vai ser a grande revolução da Web 3.0 e agora esse ativo aqui ele tem um bom fundamento. Olha só.
Fundamento não significa nada dentro do mercado financeiro se a gente não tiver demanda pelo ativo. Não importa qual seja o fundamento, não importa qual bom seja aquela empresa, não importa qual bom sejam os resultados daquela empresa. Se ninguém quiser comprar aquela empresa, ela não vai performar. Porque o preço dentro da bolsa de valores, o preço do ativo, ele depende de pessoas comprando e pessoas vendendo. A gente depende do mercado financeiro. E se não tiver demanda, se tiver mais oferta, o preço ele vai continuar caindo. 84% das pessoas que estão investindo nesse ativo, elas estão no prejuízo. Bom, se a gente olha para a Nier ali também, mais conhecida aí, né, nos últimos dias, performando super bem, e já comentei com você, se você pegou essa movimentação aqui, parabéns, mas saiba vender, saiba realizar. Porque se a gente olha para a Nier ali também, 87% de prejuízo desde o seu all-time high. Ou seja, esse ativo ele está em bear market profundo. Simplesmente acorda. Entenda que as altcoins elas estão vivenciando um bear market profundo desde dezembro de 2024. De lá para cá, a gente só está vendo esses ativos desvalorizando. E o que a gente pode fazer nesse processo é surfar os rallies de alta. Se você está tradando os ativos, se você está buscando por compra e por venda nas altcoins, perfeito. Obviamente que você está se expondo a mais risco do que se você estivesse fazendo isso dentro do Bitcoin, mas se você está comprando e vendendo, perfeito. Agora, se você está holdando, acreditando que daqui a alguns anos, cara, simplesmente você está com o nariz de palhaço na sua frente e você não está conseguindo enxergar isso. Para de cair nessa ilusão da ganância, nesse desejo absurdo de pegar uma única tacada perfeita. Lute por construir algo sólido na sua vida e não por buscar a sorte de pegar uma tacada perfeita. A probabilidade é que esses ativos continuem caindo, porque nos últimos 2 anos eles estão caindo. Gui, mas e se reverter amanhã e começar tudo a subir e a gente tiver a linda altcoin season acontecendo? Ótimo, não vamos participar. Simples assim. Porque nos últimos 2 anos, ter trabalhado a favor de não acreditar na grande altcoin season foi a melhor coisa. Isso significa que a gente tem uma maior probabilidade de ter acerto. Entenda que se a grande altcoin season ela for começar, ela iniciar, a gente vai identificar isso nos dados e a gente vai poder surfar uma parte dessa movimentação. Lembre-se, o mercado financeiro é como se fosse um peixe. Você não precisa ficar nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe. Você só precisa ficar com a parte mais saborosa. Isso significa que você não precisa comprar no preço mais barato, nem vender no preço mais caro. Você só precisa lucrar ao longo desse processo. Bom, se a gente olha para a Nier ali, vai entender os investidores também. 64% dos investidores estão no prejuízo, 5% no break-even, 70% das pessoas aqui não tem lucro nesse ativo. Se a gente for olhar ali para os outros 30% ali que tem lucro, a gente consegue entender que essas pessoas compraram recentemente. Quem comprou recentemente, quem está tradando o ativo, está com lucro. E se você está com lucro, é o que eu te falo, realiza. Porque se você não realizar, alguém vai realizar esse lucro por você. Bom, quando a gente olha para esse DAO ali, 99% de prejuízo. E aqui eu vou te falar como narrativas, elas morrem. Esse DAO é um dos ativos mais famosos que a gente teve ao longo desse ciclo. Inclusive, quando a gente teve o lançamento do ChatGPT, que a GIX começou a performar tudo bem, as inteligências artificiais começaram a performar tudo bem, todo mundo falava que esse DAO era a próxima que iria bombar, porque é um excelente projeto, tem um excelente white paper, tudo é muito bom. E quando a gente olha para esse ativo, depois de um longo prazo, 99% de prejuízo, é loucura quem está holdando isso daqui, simplesmente na esperança de que um dia vai subir. A gente nem precisa olhar, né, para saber quem está no lucro ou quem está no prejuízo. Olha só, 95% das pessoas que investem em SDAO estão no prejuízo. Obviamente, quem souber tradar esse ativo aqui, excelente, vai pegar boas movimentações, mas entenda que ficar holdando isso daqui é loucura, bear market total desde o início de 2024. Entenda, se você olhar para esse gráfico aqui, você consegue visualizar o que acontece com as altcoins. Esse é um dos gráficos mais importantes que a gente tem para poder seguir. Esse gráfico nos dita quando que é o momento da gente olhar para as altcoins ou não. Olha só. Quando a linha roxa ela está subindo, significa que o capital ele está fluindo para as altcoins.
Se você olhar quando a gente bateu o pico nessa linha roxa, foi em dezembro de 2024. Simples e claro, volta para esses ativos e olha o que aconteceu a partir de dezembro, a partir do início ali de 2024. Foi bear market total, near, desde esse período aqui ó, de dezembro, a gente está falando que ela tem uma desvalorização aí de 60%, sendo que já bateu ali 77%, desconsiderando a agulhada que nós tivemos aqui. O que significa? Significa que o capital rotativo ele é muito importante para a gente saber o timing de investir nas altcoins. Desde dezembro de 2024, o capital ele está saindo das altcoins. Simples assim. Se a grande altcoin season ela começar, a gente vai ver isso nesse indicador. A gente vai ver o capital rotacionando para as altcoins. E quando isso acontecer, nós perdemos o rabo do peixe e nós vamos surfar a parte mais saborosa do peixe. E aí a gente vai sair ali antes da cabeça do peixe. Entendeu como que funciona esse jogo? A gente pode aguardar esse momento, esse início dessa grande altcoin season. O problema é a gente trabalhar na ilusão, na esperança de que isso vai acontecer amanhã, de que o Fed vai voltar a injetar dinheiro na economia, de que a redução da taxa de juros agora vai ser o grande catalisador para a grande altcoin season, do Bitcoin ter batido o topo e agora é o catalisador da grande altcoin season. Olha só, a gente já está há 2 anos esperando esse grande catalisador e ele não acontece. Acorda, meu caro. Jogue esse jogo de uma maneira mais estratégica e menos amador. E eu não tô te falando isso porque eu acho e porque eu sou contra a altcoin season. Eu não acho que você deveria investir nas altcoins. Pelo contrário, se você voltar no meu canal em novembro de 2024, você vai me ver um grande shitcoiner, aonde eu tinha 70% da carteira exposto nas altcoins. Por quê? Nesse momento, novembro de 2024, o capital estava rotacionando para as altcoins. Aqui era o momento da gente ter alta exposição nas altcoins. Mas a partir do momento que o capital começa a sair, não tem o que eu faça, eu não vou lutar contra isso daqui, eu não vou brigar contra os indicadores, eu vou trabalhar a favor dos indicadores. E é por conta disso, por trabalhar ao favor dos indicadores, que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele se encontra dessa maneira, em all-time high. Olha para dezembro de 2024, aonde que nós estávamos. Estávamos exatamente aqui, surfando uma mini altcoin season, bem shitcoiner, olhando para bastante altcoins, e depois que o capital começou a sair disso tudo, preservação patrimonial. De lá para cá, a maior parte das nossas operações ela foi em Bitcoin. Teve períodos que sim, a gente voltou a se expor dentro das altcoins da carteira Rumo ao Milhão, mas de uma maneira bem leve, maior concentração em Bitcoin, porque o capital ele está saindo de dentro das altcoins. Simples assim. Quando o capital ele começar a voltar, quando a gente começar a ter uma performance nessa linha roxa aqui, uma performance consistente, ótimo, nós olhamos para as altcoins mais uma vez. Investir não é você se apaixonar nem por ativos, nem por estratégias. Para que você realmente lucre ao longo do tempo, você precisa se adaptar. Se você não for uma pessoa que saiba se adaptar aos momentos do ciclo, cedo ou tarde você vai perder dinheiro. Porque a gente tem fases de alta, a gente tem fases de lateralização, a gente tem fases de baixa, a gente tem grupos de ativos que performam bem durante um período, dentro de outro não. Então você tem que saber navegar conforme o mercado está te mostrando. E ele te mostra isso através dos dados, cara, não através de achismo. Olha só, não é porque você pegou uma porrada nas altcoins no ciclo passado que nesse ciclo isso vai se repetir. Não é porque você escolheu comprar Solana no começo desse ciclo que agora, daqui para frente, Solana vai voltar a subir, depois de ter saído de $10 e ter parado em 200 e poucos dólares. Não é porque você quer, o mercado faz aquilo que ele quer. E o fato é que enquanto o capital ele está saindo de dentro das altcoins, a gente tem que parar de acreditar na grande altcoin season. A gente tem que focar os nossos esforços no Bitcoin. Isso se você quiser lucrar. E o que eu tô falando aqui para você é o que eu apliquei nos últimos anos e é o que fez esse patrimônio. É exatamente o resultado de estar em all-time high, não ter prejuízo na carteira, tá vendo a carteira com o maior acúmulo de patrimônio o possível, porque a gente está focando nos ativos certos. E, por exemplo, momentos como esse que nós estamos vivenciando, na data de ontem, eu comentei com você, olha só, quando eu gravei a análise de ontem, nós estávamos exatamente aqui.
E eu comentei com você que o Bitcoin estava formando um fundo mais baixo que o fundo anterior. Esse fundo, ele não foi nessa região que eu estava gravando a análise para você, esse fundo ele foi aqui mais baixo. Só que eu comentei com você que na data de ontem, se a gente tivesse um topo mais baixo do que o topo anterior, a gente estaria abrindo margem para uma reversão de tendência mais uma vez no Bitcoin. Isso seria proteger as nossas operações. Bom, nós ainda não formamos um topo mais baixo do que o topo anterior. Mas eu quero que você veja que a gente está tendo um alto interesse vendedor de market makers dentro dessa região que nós estamos. Aqui em cima tem interesse vendedor. Se a gente constituir esse topo mais baixo do que esse topo anterior aqui, isso ainda vai ser um reteste do fundo que foi perdido. Sim, as coisas elas podem ficar mais feias ainda para o Bitcoin. Você sabe que recentemente eu vim me posicionando dentro de Bitcoin, dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu ainda sigo com essas posições, porque essas posições estão em lucro. Nós fizemos compra dentro da carteira Rumo ao Milhão em $100 mil, em 101, em 102, em 104. Isso nos construiu um custo médio em $102 mil. Essas posições elas serão trabalhadas estrategicamente. Não vou levar prejuízo dentro da carteira Rumo ao Milhão, caso o mercado ele volte a cair. E se o cenário para o Bitcoin é um cenário de cautela, onde a gente vê que sim tem a possibilidade de voltar a ter novas quedas dentro do Bitcoin, para que a gente vai buscar exposição dentro das altcoins? Eu sei o porquê. Porque você acredita que Bitcoin está caro demais para te enriquecer. Porque você acredita que fazer 100% de alta não vai resolver a sua vida. Porque você acredita que se você colocar R$ 1.000 e pegar uma multiplicação de 1000% ou de 10.000%, a sua vida está resolvida. Só que aqui, nesse se eu acredita, você está buscando a sorte e não uma estratégia. E sim, Bitcoin não vai te deixar rico. 100% de alta não vai resolver a sua vida. Isso é uma verdade. Só que se você aprender a lidar com esse mercado, se você descobrir como operar isso no longo prazo e se você aprender a fazer 100% recorrentemente ao longo dos seus próximos anos em trajetória de investimento, bumba, você encontrou a fórmula da sua liberdade financeira. Você encontrou a fórmula de resolver os problemas da sua vida. Só que isso não vai acontecer da noite para o dia, não em uma tacada só, mas sim com consistência ao longo do tempo. O que me fez enriquecer, o que me fez deixar de ser instalador de som, chegar no patamar que eu estou hoje, ter os meus múltiplos milhões e ter essa vida maravilhosa que eu tenho hoje, foi simplesmente construir consistência. Não foi sorte, não foi uma tacada perfeita, é muito suado. Eu sinto aqui todos os dias, analiso o mercado todos os dias para poder tomar belas decisões de compra e de venda para os meus clientes, porque eu sei que o meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes. Então, todos os dias eu continuo trabalhando aqui. Ou seja, é uma consistência, sim, é um esforço que você tem que fazer, não é sorte para você chegar nos resultados que você tem. Eu sei que muitas pessoas querem essa resposta rápida, querem essa solução da noite para o dia, mas é aqui que você cai na ilusão. É aqui que você cai no conto da grande altcoin season de que agora elas vão começar a performar. Novamente, se elas começarem a performar agora, ótimo, nós não ficamos com o rabo do peixe, nós vamos surfar a parte mais saborosa, tá? As posições em Bitcoin, elas devem estar totalmente estratégicas nesse momento. Toma muito cuidado com o Bitcoin nas próximas horas, porque a gente pode ver sim novos fundos sendo formados no Bitcoin. E o porquê que a gente fala de novos fundos formados no Bitcoin? Olha só. Esse gráfico aqui, ele nos mostra se a gente está tendo uma crescente do mercado ou se a gente está tendo maior realização no mercado. Quando a gente está caindo, significa que muitos players estão realizando muito mais do que o preço do ativo ele consegue subir. Se a gente olhar o patamar que nós estamos hoje, esse daqui é o menor patamar desde o topo que nós batemos em novembro de 2024. Significa que de lá para cá, sim, o preço ele subiu, só que houve muito mais realizações de lucro acontecendo nesse processo.
Esse indicador ele nos mostra a fase do ciclo. Melhor fase é a sua grande oportunidade, o momento que você vai querer buscar essas loucuras ou acreditar que Bitcoin é a próxima revolução que vai simplesmente te deixar milionário. Você faz isso dentro da fase de capitulação, que é essa região vermelha aqui embaixo. Quando a gente estiver nessa fase verde, na fase azul aqui, esquece, cara, você não faz esse tipo de coisa. Aqui a gente vai buscar por tradear os ativos, por proteger o nosso patrimônio, por ser paciente o suficiente para a gente voltar em uma nova fase de capitulação. O ciclo, ele já aconteceu. A gente já saiu de capitulação, já bateu euforia, isso já aconteceu. Olha para os ciclos passados, leva tempo para a gente voltar a cair, leva tempo para a gente voltar em uma capitulação, mas entenda que o ciclo ele já está no final. Se a gente olha para os principais investidores, eles estão vendendo mais uma vez. Mesmo com essas movimentações que nós temos, eles estão vendendo, eles estão distribuindo. Nós estamos nas zonas mais arriscadas do Bitcoin, que são essas regiões vermelhas. Dentro dessas regiões aqui, a gente trabalha somente tradando os ativos. A gente trabalha somente comprando os ativos, posicionando em stop, tendo stop 0 a 0, trabalhando com stop gain, realizando os nossos lucros, quando tudo isso é possível dentro da movimentação. A gente trabalha comprando e vendendo os ativos e não holdando, não acreditando que Bitcoin é uma moeda contra o establishment, que o Bitcoin vai ser a próxima unidade de conta e que isso vai nos deixar milionário daqui a 10 anos. Não, a gente não faz isso dentro dessas regiões vermelhas. A gente pensa nessas coisas em fase de capitulação cíclica. Entenda, lá será a sua grande oportunidade, lá será o momento de você acreditar que o white paper ele foi perfeito. Mas, meu caro, não pague para ver o que é uma região de alto risco. Olha só, se a gente voltar no histórico aqui, todos os bear markets passados, eles foram dentro dessas regiões de alto risco. O Corona Crash foi dentro dessa região de alto risco. Sabe o que significou o Corona Crash? A gente teve uma queda de 50% no Bitcoin em questão de algumas horas. Isso significa circuit break, algo que nem mesmo tem dentro do Bitcoin, dentro do mercado cripto, mas aconteceu. Porque as corretoras, sim, elas têm market makers, sim, elas têm um controle do preço através dos market makers. Isso daqui, meu caro, são quedas que acabam com o emocional de qualquer um. Entenda, a sua liberdade financeira ela não está só relacionada ao dinheiro, mas ela está relacionada a toda a sua vida, ao seu conforto, à sua paz mental também. Investimentos deve ser algo tranquilo para você e não algo estressante. E se você fica vivenciando essas quedas de 50%, movimentos de liquidação, 10 de outubro, movimentos de desalavancagem que acontece o tempo inteiro, movimentos onde a gente está vendo os ativos virarem pó, você não vai ter noites tranquilo. Isso daqui vai ser extremamente estressante para você. E investimento não pode ser algo estressante, porque senão ele não vai te entregar a sua liberdade financeira, porque a liberdade ela não está ligada somente com dinheiro. Existem várias outras vertentes em volta disso. Ou seja, dentro dessa região a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente tem que simplesmente ser totalmente estratégicos. Olha para a demanda do Bitcoin, a gente tem uma demanda decrescente. E a maior demanda que nós tivemos, ela estava em março de 2024. Desde março de 2024, a demanda ela vem diminuindo. Nossa, Gui, mas o preço ele não deveria subir? Não, ele continuou subindo. Aqui o que nós estamos analisando é qual que é o apetite dos investidores. O apetite ele vem diminuindo já faz bastante tempo. Isso significa que o ciclo ele já aconteceu. Isso significa que a gente bateu no preço mais caro? Talvez sim. Talvez não. Eu não sei qual que é o preço mais caro nem qual que é o preço mais barato. Eu consigo analisar as regiões, os comportamentos e ser paciente o suficiente para esperar as próximas movimentações. Eu falo com frequência para você, a gente já está mais próximo do fim do ciclo do que do começo desse ciclo. Isso significa que a nossa estratégia daqui para frente ela deve ser estratégia de bear market. Comprar e vender os ativos, porque é a única maneira que a gente tem de lucrar dentro de um bear market. Obviamente, se você quer trabalhar com segurança e consistência. Porque você pode inventar moda de shortar o mercado, se alavancar, e aqui é a fórmula perfeita para você continuar perdendo dinheiro nesse processo. Nunca lute contra a força natural
daquilo que você está atuando. Ou seja, a força natural de um mercado é subir, não shorta o mercado. Cedo ou tarde você pode acertar, mas a probabilidade ela sempre vai trabalhar contra você. Você quer uma prova de que a demanda por Bitcoin ela está diminuindo? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é da MicroStrategy ou da Strategy e eu quero que você observe que as ações da Strategy elas bateram all-time high em novembro de 2024. De lá para cá elas já tiveram uma desvalorização de 60%. Isso daqui é um grande sinal do apetite do investidor por Bitcoin, de demanda por Bitcoin. E a gente não está vendo o Bitcoin com um drawdown desse, ou seja, a Strategy não deveria ter um drawdown desse. Por que ela teve? Porque a gente teve movimentos eufóricos e agora não tem mais demanda por isso. Saiba trabalhar de uma maneira totalmente estratégica nesse momento. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser que eu, Gui Teles, opere o mercado e você simplesmente cola aquilo que eu estou fazendo, você pode receber uma mensagem na tela do seu celular com as minhas decisões. Para que você receba essa mensagem, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Esse link vai te direcionar para essa página. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde eu vou te mandar as notificações com aquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo, como as decisões de entrar recentemente no Bitcoin, e todas essas entradas já estão em preservação patrimonial. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão trabalha de uma maneira totalmente estratégica. Preservação patrimonial em primeiro lugar. Em segundo ponto, a gente vai multiplicar o nosso capital aonde nós tivermos oportunidade. Zero olhar para altcoins nesse momento, porque o capital está saindo desses ativos. Nós estamos totalmente concentrados no Bitcoin e estamos lucrando mesmo durante essas movimentações de baixa. Caso você queira estar junto comigo, caso você queira ser um dos meus clientes, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!